Então, falando das visões que é possível se construir a respeito do consumidor, eu já quero logo avisar para você que dentro dessas 3 visões que eu vou passar para você, entre elas são uma visão mais tecnológica ou uma visão mais voltada para as tarefas que é executada pelos consumidores e uma visão mais direcionada para o comportamento do consumidor. Vou falar para você passo a passo cada uma delas para que você compreenda e saiba exclusivamente aonde que é mais interessante, por qual ótica é mais interessante estar visualizando e experienciando essa publicidade que vai ser direcionada para esse consumidor online, tá bom? Bom, então falando de uma visão tecnológica, quando eu falo sobre isso, existem atualmente muitos sites e dentre tantos sites que existem hoje, alguns deles se concorrem entre si. E pensando nisso, se você imaginar que o seu consumidor ele habita em todos os sites, ele acessa todos esses tipos de sites, pode ser que você corra o risco de estar enganado. Pode ser que você corra o risco de errar a sua publicidade, porque a visão mais tecnológica, na medida com que você está construindo uma certa plataforma, você está construindo uma certa mídia, você está construindo isso daí e sai uma tecnologia nova, uma tecnologia diferenciada, o seu trabalho ele vai ser de uma certa maneira desconsiderado, porque se você entender que você tem que demandar todo o seu recurso, o seu esforço, o seu tempo, preocupação justamente em uma única plataforma, assim como tem todas as outras, da mesma maneira, como tem várias e você corre o risco de querer escolher todas, pode ser que você se perca no meio do caminho e você acaba não fazendo nenhuma bem feito. Então, essa visão tecnológica, por mais que sempre está saindo novas tecnologias e o seu consumidor ele vai sim estar de vez em quando migrando para uma tecnologia a mais ou não, é muito difícil você estar abordando a todas e construindo uma identidade digital dentro de todos esses agentes digitais que possa já existir, da mesma forma que outros que ainda vão ser criados, tá legal? Pensar sobre com uma visão voltada para esse lado é uma falha muito grande, porque pegando um exemplo, certos tipos de plataforma, quando eu comentei com você num vídeo anterior falando sobre agentes digitais, um agente digital ele vai se moldando na medida com que um consumidor ele vai tomando ações diferentes da que foram projetadas para ser feito. Vou pegar um exemplo do Twitter. O Twitter, quando ele foi criado na intenção de fazer um disparo de microblogs, microartigos, que fosse algo fácil, um conteúdo bem pequeno e fácil de ser consumido. Mas diante a várias formas e pessoas já estão usando o Twitter, foi se moldando uma nova tecnologia, uma tecnologia que já foi utilizada, é utilizada de repente por muitos, na utilização de estar fazendo oferta relâmpago, assim como algumas empresas utilizam esse Twitter para fazer algumas campanhas que sejam de uma maneira assim mais rápida, para que seja mais assim espalhado, né? Então isso seria uma visão tecnológica, levando em consideração que o próprio agente digital ele vai ter um DNA mutável, ele vai ter um DNA
que ele vai se moldar na medida com que o consumidor tomar certos tipos de comportamento, tá bom? E essa visão voltada para as tarefas, vamos supor que por um acaso exista um influencer que ele atrai uma certa quantidade de público, onde esse certo influencer ele tem sim a intenção de atrair um público, mas a notícia que ele costuma abordar seria uma notícia, uma coisa mais levada para o lado do entretenimento. E pensando sobre isso, possivelmente se você encarregar uma publicidade que seja mais voltada para um lado onde você vai estar encarregando que esse certo influencer ele consiga estar trazendo clientes para a sua marca, pode ser que isso ocorra, pode ser que não. Afinal de contas, a gente precisa levar em consideração que pode ser que o seu link patrocinado ou quiçá, talvez pode ser que já seja exatamente isso, um influencer fazendo um tipo de propaganda, mas se o canal dele for um lance mais de entretenimento, ele vai sim atrair bastante público e pode ser que gere alguma conversão disso, pode ser que sim, mas isso não ignora o fato de que a maioria das pessoas que estarão visualizando o tipo de campanha que ele vai estar fazendo, eles estão lá, não é possivelmente por causa de um produto que ele vai estar oferecendo, e sim por causa de um entretenimento que ele passa, de uma coisa que ele passa, tá? Então aí justamente pensando por esse lado, é justamente nessa questão que vai fugir a estratégia do marketing digital quando você trabalha dessa maneira, porque igual eu falei um pouquinho antes, é justamente assim que o marketing digital ele trabalha. Ele vai direcionar uma publicidade para as pessoas que estão à procura dessa publicidade. E não uma coisa de, nossa senhora, por que ele está falando isso? Eu nem queria estar escutando isso. Sabe, eu vim aqui só para buscar uma piada, um negócio relacionado a isso. Entendeu? Então, qual é o risco de você estar abordando sim, oferecendo o seu produto para um tipo de público-alvo que é desqualificado para a sua mensagem? Você entendeu? Na medida com que você faz ou implemente um link patrocinado e um site onde esse site é um site onde fala de um assunto totalmente fora de cogitação daquilo que você está oferecendo, exatamente vai cair na mesma questão. Vai ter visita, vai ter visualização, mas não vai ter conversão. Tá legal? Então essa visão levando para assim para um olhar mais das tarefas dos consumidores, ela tá sendo muito limitada, pensando nessa questão. Agora tem uma outra questão, uma outra visão, que é a terceira. Eu quero falar para você a visão voltada para o comportamento do consumidor. Essa visão, ela é uma visão um pouco mais completa relacionada às outras duas, porque a intenção do marketing digital, igual eu falei, ela já é justamente a questão de ser mais focada no consumidor, ela é mais focada em atender as necessidades do consumidor e atender essas necessidades, ela está mais focada nas necessidades onde esse consumidor ele vai estar indo em uma certa mídia para buscar simplesmente, ele vai ter simplesmente 4 tipos de comportamentos e na maioria das vezes um site específico ele já vai oferecer para que esse cliente em potencial, ele vai estar atendendo aos requisitos do que ele está buscando. Se for um tipo de comportamento que ele vai estar buscando dentre essas 4 necessidades que eu quero falar para você, entre elas são relacionamento, informação, comunicação e entretenimento, tá? Então, pensando nisso, isso vai abordar para que você consiga construir uma coisa mais assim, pé no chão, porque pensando no comportamento do consumidor, você vai conseguir sim direcionar uma publicidade que seja uma publicidade muito mais assertiva. Porque só lembrando, quando um consumidor ele entra em um site
que fala entre um assunto específico, o que na realidade esse consumidor ele está buscando informação. E esse tipo de informação, daí vem o termo que é de marketing de conteúdo. Da mesma maneira como as redes sociais, elas estão cada vez mais voltadas, claro que sim, muitas oferecem bastante conteúdo e isso daí é estrategicamente correto, mas a maioria delas, elas têm uma intenção voltada mais para o lado da comunicação, para o lado do relacionamento. E esse lado do relacionamento é exatamente a intenção desses tipos de redes sociais. Assim como as mídias sociais, a sua intenção primordial, inicialmente falando, é o entretenimento. E na medida com que as pessoas acessam essas mídias sociais e consigam encontrar o entretenimento que estão procurando, na medida com que isso ocorre, aí fica fácil vender alguma coisa relacionado a justamente isso daí, sobre algo relacionado ao entretenimento, tá?